Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Iraim. Presente. Graco Sanches Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Neuber Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Décio Lemes. Salmo 31. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Gostaria de agradecer a presença de todos os visitantes hoje no nosso plenário. Com certeza até hoje foi o dia que a gente teve mais público aqui. Isso é uma motivação a mais para a gente aqui. Queria agradecer a presença do nosso ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Cido Negão. Agradecer também ao ex-vereador Hélio de Iraimo, as autoridades presentes, o pessoal que está aqui, ao jornal, à imprensa que está aí, a Folha de Pedrinhas, Marcelo, muito obrigado. E aos demais visitantes, muito obrigado aí pela presença. Seguindo o expediente dessa Casa de Leis, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 19ª sessão ordinária do primeiro biênio da 8ª legislatura. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício número 017/2022, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 001/2022. Ofício número 017/2022. Pedrinhas Paulista, 21 de janeiro de 2022. Assunto: encaminha projeto de lei número 01/2022. Excelentíssimo senhor presidente, viemos à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 01/2022, cuja emenda assim dispõe a instituição de concessão dos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social e da outras providências. Visa a proposição do presente projeto de lei preencher uma lacuna na legislação do município, no que diz a regulamentação legal dos benefícios eventuais. Cita no âmbito federal a Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, bem como o Decreto nº 6.307/07. Prevêem claramente a possibilidade de criação de benefícios eventuais. O avanço da regulamentação dos benefícios eventuais, conforme estabelece a LOAS, deu-se em 2006, quando o CNAs, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Orgânica, aprovou a Resolução número 212. No ano seguinte, o Governo Federal, em complemento às diretrizes do Conselho, editou o Decreto número 6.307/07. Tais iniciativas visaram propor critérios orientadores para a provisão dos benefícios eventuais no âmbito da política pública da assistência social. O benefício eventual é uma modalidade de proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social. A política de assistência social executa serviços socioassistenciais
conforme a resolução número 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social. Executa programas e projetos, os quais devem ter relação direta com os serviços, bem concede benefícios eventuais. Destacamos que os serviços na política de assistência social buscam o fortalecimento e autonomia das famílias, por meio do trabalho social e elaboração do plano de acompanhamento familiar. Importante mencionar que os benefícios eventuais integram o conjunto de proteções da política de assistência social, consistindo em benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos, decorrente do seu nascimento, morte, bem como situações de vulnerabilidade e de calamidade pública. A regulamentação, por meio de lei municipal, é fator primordial para a efetiva incorporação desses benefícios ao Sistema Único de Assistência Social, tendo como fundamentação os princípios de cidadania e garantindo assim seu financiamento, dando-se transparência às formas de acesso e concessão. Conforme a resolução número 16 de 23 de novembro de 2016, o Conselho Estadual de Assistência Social é critério desde o ano de 2018 para que os munícipes recebam recursos dos estados para os benefícios eventuais que tenham as leis municipais. A prestação dos benefícios eventuais deve ser articulada com as proteções de outras políticas sociais, de modo a ampliar a proteção social dos indivíduos e suas famílias. A intersetorialidade deve ser praticada sem prejuízo da definição do campo de responsabilidade da assistência social no provimento de benefícios eventuais, uma vez que, historicamente, a política de assistência social vem atuando na oferta de benefícios eventuais de outras políticas sociais. São por esses motivos explanados que propusemos este projeto que estabelece critérios, diretrizes e procedimentos no pagamento de benefício. Desta forma concisa, estão expostas as razões que levam o encaminhamento do presente projeto de lei para análise e votação desta altiva Câmara Municipal. Reiteramos o pedido de sua análise e deliberação. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao ensejo reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Sr. Graco Sanches Malo Rui Saquete, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Pessoal, antes de prosseguir com a sessão, eu esqueci de mencionar a falta do nosso nobre colega Rogério Tutilli. Ele estava com sintomas do Covid, chegou a fazer exames, deu negativo, mas o médico pediu 3 dias de isolamento para ele, por isso que ele não está presente conosco hoje. Continuando aqui, peço a leitura do projeto número 001/2022 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura dos projetos de lei número 001 e 002/2022, tendo em vista que todos os colegas já tiveram a oportunidade de apreciar os projetos, facilita apenas a justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Felipe Cofone, solicitando a dispensa dos projetos de lei número 001, 002. Em votação, os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Sendo dispensada a leitura do projeto 001, peço a leitura do respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 01/2022, de 21/1/2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres redes. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 01/2022, cuja emenda assim dispõe
a instituição de concessão dos benefícios eventuais da política municipal de assistência social e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que eu faça através do artigo 183, inciso 2, combinado como o artigo 187 do regimento interno dessa Casa, para tramitação no regime de urgência. Visa a proposição do presente projeto de lei preencher uma lacuna na legislação do município, no que diz a regulamentação legal dos benefícios eventuais. Cita-se, no âmbito federal, a Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, bem como o Decreto nº 6.307/07, prevêem claramente a possibilidade de criação de benefícios eventuais. O avanço da regulamentação dos benefícios eventuais, conforme estabelece a LOAS, deu-se em 2006, quando o CNAS, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Orgânica, aprovou a Resolução nº 212. No ano seguinte, o Governo Federal, em complemento às diretrizes do Conselho, editou o Decreto nº 6.307/07. Tais iniciativas visaram propor critérios orientadores para a provisão dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social. O benefício eventual é uma modalidade de proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A política de assistência social executa serviços socioassistenciais conforme Resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social. Executa programa e projetos, os quais devem ter relação direta com os serviços, bem como concede benefícios eventuais. Destacamos que os serviços na política de assistência social buscam o fortalecimento e a autonomia das famílias, por meio do trabalho social e elaboração do plano de acompanhamento familiar. O importante mencionar que os benefícios eventuais integram o conjunto de proteções da política de assistência social, consistindo em benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos decorrente do seu nascimento, morte, bem como situações de vulnerabilidade e de calamidade pública. A regulamentação, por meio de lei municipal, é fator primordial para a efetiva incorporação desses benefícios ao Sistema Único de Assistência Social, tendo como fundamento os princípios de cidadania e garantindo assim seu financiamento, dando transparência às formas de acesso e concessão. Conforme a Resolução número 16, de 23 de novembro de 2016, do Conselho Estadual de Assistência Social, é critério desde o ano de 2018, para que os munícipes recebam recursos do Estado para os benefícios eventuais, que tenham as leis municipais. A prestação dos benefícios eventuais devem ser articuladas com as proteções de outras políticas sociais, de modo a ampliar a proteção social aos indivíduos e suas famílias. A intersetorialidade deve ser praticada sem prejuízo da definição do campo de responsabilidade de assistência social no provimento de benefícios eventuais, uma vez que, historicamente, a política de assistência social vem atuando na oferta de benefícios eventuais e da outras políticas sociais. São por esses motivos explanados que propusemos esse projeto que estabelece critérios, diretrizes e procedimentos no pagamento de benefícios. Desta forma, estão expostas as razões que levaram ao encaminhamento do projeto de lei para análise e votação desta ativa Câmara Municipal. Reiteramos o pedido de sua análise e deliberação. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao ensejo reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal.
Peço a leitura do ofício número 015/2022, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 03/2022. Ofício número 015/2022, Pedrinhas Paulista, 21 de janeiro de 2022. Assunto: encaminha projeto de lei número 03/2022. Excelentíssimo senhor presidente, viemos à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 03/2022, que dispõe sobre a instituição do projeto Trabalho e Cidadania e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que eu faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Graco Sanches Malo Rui Saquete, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 003/2022, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 03/2022, de 21/1/2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres redes, viemos à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 03/2022, que dispõe sobre a instituição do projeto Trabalho e Cidadania e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que eu faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. O presente projeto de lei contempla a criação do projeto Trabalho e Cidadania, com o objetivo de promover a requalificação teórica e prática do trabalhador desempregado da cidade através da transferência de renda na modalidade de bolsa-emprego no valor de meio salário mínimo, além da oferta de cursos de qualificação profissional. Assim sendo, o referido projeto de lei, se aprovado e sancionado, atuará como um programa de auxílio ao desempregado, que, dentre outros objetivos, possui também a permissão de dar ocupação, renda e qualificação profissional aos desempregados residentes no município. Tal projeto já vem sendo implantado no município de conformidade com a Lei Municipal número 1242/2019. A ideia da administração é efetuar uma reestruturação no referido programa, para melhorar a adequação com a realidade da sociedade pedriense, tais como a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho, com a conveniência de serviço público e aceitação por parte do benefício, e o acréscimo de mais 20 vagas para a participação do programa, totalizando então 30 vagas, revogando-se a lei anterior. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura da emenda de número 001/2022. Emenda número 01/2022. Conforme o disposto no artigo 205, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta-se a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 03/2022. Parágrafo único. Do artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único.
Do total de vagas oferecidas, havendo interessados em funções compatíveis, serão destinados 5% para pessoas com deficiência, que comprovarem de forma legal a deficiência e se enquadrarem nas disposições constantes desta lei. Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2022. Juliano Tovdiraimo, Felipe Cofone e Raquel Neuber Bertoncini. Peço a leitura do parecer número 001/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 01/2022, 31 de janeiro de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta egressa Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 01/2022, o qual dispõe a instituição de concessão dos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egresso plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2022. Juliano Tovdiraimo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente; Raquel Neuber Bertoncini, vice-presidente; Juliano Tovdiraimo, relator. Peço a leitura do parecer de número 002/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 02/2022, 31 de janeiro de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa egressa Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 03/2022, o qual dispõe sobre a instituição do projeto Trabalho e Cidadania e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egresso plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2022. Juliano Tovdiraimo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Felipe Cofone, presidente; Raquel Neuber Bertoncini, vice-presidente; Juliano Tovdiraimo, relator. Essa leitura do parecer número 001/2021, de autoria de Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 01/2022. Eu anunciei aqui 2021, porque estava errado na minha ata aqui, é 2022. Parecer número 01/2022. 8 de fevereiro de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa egressa Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 03/2022, o qual dispõe sobre a instituição do projeto Trabalho e Cidadania e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egresso plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2022. Rogério Tutílio Domingues, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Juliano Tovdiraimo, presidente; Renato Domênico Pomilio, vice-presidente; Rogério Tutílio Domingues, relator.
Peço a leitura do parecer número 001/2022, de autoria da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer número 01/2022, 9 de fevereiro de 2022. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno dessa egressa Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 01/2022, o qual dispõe a instituição de concessão dos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egresso plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2022. Diogo Victor Cardoso, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Geraldo Janeta Júnior, presidente; Rogério Tutílio Domingues, vice-presidente; Diogo Victor Cardoso, relator. Peço a leitura da indicação número 03/2022. Indicação número 03/2022, 27 de janeiro de 2022. Renato Domênico Pomilho, Raquel Neuber Bertoncini e Geraldo Janeta Júnior, vereadores do PTB, e Diogo Victor Cardoso, vereador do PSDB, vêm nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvida e aprovada a presente plenário, indicar ao senhor prefeito municipal que efetue a construção de um campo de malha para o desenvolvimento da prática desportiva no município. Justificativa. A indicação, muito respeitosamente proposta, tem o condão de atender às reivindicações da população pedriense adepta a esta prática esportiva e que, atualmente, não possui um campo de malha apropriado. Além do mais, a construção do referido campo poderia despertar o interesse daqueles que ainda não conhecem este esporte, incentivando a prática desta modalidade esportiva para a maior quantidade de munícipes, desenvolvendo o lazer, inclusão e qualidade de vida. Importante ressaltar que o campo de malha é uma das modalidades esportivas presentes em várias competições, entre elas os jogos regionais, o que poderia auxiliar o município a fortalecer a equipe para disputar nos determinados jogos. Certos da vossa atenção de costume, nos despedimos com votos de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2022. Renato Domênico Pomilho, vereador; Diogo Victor Cardoso, vereador; Geraldo Janeta Júnior, vereador; Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Peço a leitura da indicação de número 004/2022. Indicação número 04/2022, 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovidiraim, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutílio Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a ouvida a presente plenário, indicar ao prefeito municipal que seja concedido o pagamento provisório de adicional de insalubridade em grau máximo de 40% aos profissionais de saúde que atuam no combate da pandemia da Covid-19. Justificativa. A presente solicitação se faz necessário, uma vez que os profissionais que estão atuando no combate à pandemia de Covid-19 estão atualmente expostos, além da exposição direta ao vírus. A jornada desses profissionais acaba sendo exausta,
Lado outro, a pressão psicológica, com medo da contaminação pela doença, acaba prejudicando ainda mais a qualidade de vida desses profissionais. Avançado pela variante Ômicron, que tem se mostrado mais contagiosa. Com isso, se faz necessário que Pedrinhas Paulista melhore a condição de trabalho desses profissionais, mesmo que temporário, mas que possuam auxiliar no desempenho de suas funções. Se faz necessário, portanto, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, pelo período de pendurar a pandemia e esses profissionais estiverem expostos ao contato permanente com pessoas contaminadas. A indicação pleiteia que, ao menos pelo período provisório, seja realizado o pagamento em grau máximo aos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, atendentes, auxiliares de limpeza e demais profissionais que estejam com exposição constante. Nesta linha, importante frisar que o adicional de insalubridade é um direito garantido por lei, que deve ser pago aos funcionários e colaboradores expostos a situações de trabalho que podem prejudicar sua saúde. Ato contínuo, quando se verifica a situação do trabalhador. É necessário também verificar a situação do ambiente de trabalho, em consonância com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência. O artigo 192 da CLT determina que as atividades insalubres devem ser remuneradas no seu grau. Conforme determina a Secretaria do Trabalho, a NR 15 determina situações em que encontram um adicional de insalubridade. Anexo 14 da NR 15 expõe a relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Com isso, resta claro que a legislação determina o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40%. Ademais, caso haja necessidade de constatação por técnico de segurança do trabalho, que seja requisitado e avalie a situação emitindo os documentos pertinentes, como PCMSO e LTCAT e PPRA. Além do exposto aqui sobre a matéria legislativa, verifica-se que é um apelo da classe de enfermagem, que reivindica a adequação ao pagamento nesse momento de pandemia. Sendo assim, pede-se ao Poder Executivo que trate tal assunto com a devida atenção, que é um importante tema, para que conceda de forma provisória o pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo de 40% sobre o salário mínimo adicional, para os profissionais que estejam na linha de frente do combate à pandemia, auxiliares de enfermagem, técnicos, enfermeiros, auxiliar de limpeza, recepcionistas, médicos, motoristas, entre outros. Sala das sessões, 1º de fevereiro de 2022. Peço a leitura da indicação número 05/2022. Indicação número 05/2022. 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovidiraim, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Santos Malo Rui Saquete, Rogério Tutílio Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvida a presente plenário, indicar ao senhor Prefeito Municipal que é realizada a revisão da tabela de referência dos salários dos funcionários públicos municipais. Justificativa. A presente solicitação se faz necessário, uma vez que o salário dos colaboradores da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista está defasado. A proposta é que o Executivo Municipal realize uma reforma nos cargos e funções municipais a fim de garantir um salário digno a todos os servidores. Aliás, em algumas referências dentro da tabela dos colaboradores, vários salários estão fixados abaixo do salário mínimo federal vigente.
o que faz com que todo ano a Prefeitura deva adequar os salários desses colaboradores ao mínimo. Com isso, o salário de tais colaboradores sempre estará defasado e mais. Nunca haverá qualquer aumento real. Diante do exposto, se faz necessário a atualização dessa forma urgente. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovo de Raimo, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Graco Sanches Malo Rio Saquete, vereador. Peço a leitura da indicação de número 006/2022. Indicação número 06/2022, 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovo de Raimo, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB. Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutílio Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, após ouvida a presente plenário, indicar ao senhor Executivo Municipal que realize a compra e instalação de gerador para o velório municipal. Justificativa. O velório municipal é o local onde as famílias pedrienses se despedem de seus entes queridos. Ocorre que, algumas vezes, por problemas na rede elétrica ou chuvas na cidade, no momento em que estão velando algum familiar ou amigo no período noturno, o prédio fica sem energia. Assim, se justifica a aquisição de um gerador de energia para o local, para trazer maior conforto às famílias pedrienses. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovo de Raimo, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Peço a leitura da indicação de número 007/2022. Indicação número 07/2022, 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovo de Raimo, Décio Lemes, Diogo Victor Cardoso, vereadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Felipe Cofone, Graco Sanches Malo Rui Saquete, Rogério Tutílio Domingues, vereadores do DEM, Democratas. Vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvida a presente plenário, indicar ao Executivo Municipal que realize a instalação na iluminação no bosque, no Parque dos Girassóis 2. Justificativa. O bosque em questão se localiza entre a Avenida Aeroporto, Rua Venésia e Rua Roma. Tal solicitação se faz necessária, uma vez que o período noturno aquele bosque fica escuro e impede que as crianças e jovens da localidade possam utilizar o local com tranquilidade. Assim, considerando que é um local onde muitas pessoas fazem caminhada, a iluminação torna o local ainda mais seguro para quem frequenta, podendo ser também um ponto para descanso. Diante do exposto, apresenta tal reivindicação. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Juliano Tovo de Raimo, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Peço a leitura da indicação de número 008/2022. Indicação número 08/2022, 2 de fevereiro de 2022. Geraldo Janeta Júnior, vereador do PTB. Vem nos termos do artigo 219 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, indicar ao senhor prefeito municipal que coloca o nome da Arena de Eventos do município de Arena de Eventos Toshio Uriu. Justificativa. Considerando o falecimento do político Toshio Uriu em 12 de janeiro de 2022 e sua história no município de Pedrinhas Paulista como emancipador, vereador, vice-prefeito e secretário de obras, a presente indicação tem por objetivo homenagear e reconhecer o seu trabalho pelo município. Sendo assim, indico ao senhor prefeito municipal que considere seu nome para esta importante obra do município.
Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2022. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Peço a leitura das moções de número 01, 02, 03. Peço a leitura das moções número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2022. Moção número 01, 2022, 28 de janeiro de 2022. Os vereadores que subscrevem, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretora que, ouvido o plenário de acordo com as normas regimentais e se aprove, envie moção de apoio ao PL 2564/2020, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser enviada ao Senado Federal, com o objetivo de apoiar a tramitação e a aprovação do projeto de lei número 2564/2020, que está protocolado no Senado, que a moção seja endereçada ao excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, presidente do Senado Federal, ao excelentíssimo senhor Fabiano Senado e propositor do PL 2564/2020, e para a excelentíssima senhora Zenaide Maia, senadora e relatora do referido PL, ora apoiado pelo presente a moção. Justificativa. Essa moção tem por objetivo apoiar irrestritamente o PL 2564/2020, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Tal medida deve pautar-se na premissa que a categoria da enfermagem e suas atividades auxiliares, categoria essa de funcionários frente à importância de sua atuação em prol da saúde da humanidade, que colocam a sua saúde em risco para salvar as vidas todos os dias, continua extremamente desvalorizado por todo o Brasil. Talvez na história a sociedade tenha que reconhecer e valorizar essa profissão, tão essencial ao cuidado da saúde do ser humano. Enquanto muitos param, se recolhem, a enfermagem continua na linha de frente. Maior exemplo é a pandemia da Covid-19, que assola o mundo. Imagine um hospital sem enfermagem, seria um grande prejuízo. O serviço de saúde depende da enfermagem. É momento de reconhecer essa categoria, não somente com a aclamação social de heróis da saúde, que infelizmente não a coaduna com a remuneração digna dessa categoria. Incoerência esta que se pretende corrigir através da aprovação pelo Congresso Nacional do PL 2564/2020, que figura como objeto fundamental de apoio desta moção. Com base ao exposto acima e a tudo que a enfermagem brasileira representa, rogo aos nobres pares desta Casa de Leis
para que aprovamos de forma unânime moção de apoio ao projeto de lei 2564/2020. Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2022. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Felipe Cofone, vereador. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Moção número 02/2022, 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Eliane Maria Camargo, ocorrido no dia 7 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Moção número 03/2022, 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Daniel Carlos Rodrigues, ocorrido no dia 7 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Moção número 04/2022, 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Nair Rodrigues da Silva, ocorrido no dia 2 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Moção número 05/2022, 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Creuza Aparecida Totti Silva, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2022. Moção número 06/2022, 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora,
Ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Toshio Uriu, ocorrido no dia 12 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malu Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das sessões, 1º de fevereiro de 2022. Queria dar uma pausa aí nessa moção do senhor Toshio. Claro que todos têm o mesmo papel aqui na terra e a gente vai para o mesmo lugar, mas eu tenho que ressaltar aqui que o Toshio fez parte da nossa política, do desenvolvimento da nossa cidade. Ele lutou pela emancipação da nossa cidade. Foi vereador, foi vice-prefeito. Então, quero deixar aqui meu pesar especial aí pela família dele. Sou amigo da família. Não mais do que os outros pesares do pessoal que faleceu, mas o Toshio contribuiu muito para a nossa política. Eu era muito criança, mas eu lembro. O Hélio fez parte disso, o Cida Negão fez parte da época dele. Então, queria prestar meu sentimento aí para a família do Toshio. Meus sentimentos mesmo. Moção número 07, 2022. 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvindo o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Tereza Valone de Ângeles, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das sessões, 1º de fevereiro de 2022. Moção número 08, 2022. 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário dispensado as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Tainan Guimarães, ocorrido no dia 24 de janeiro de 2022, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das sessões, 1º de fevereiro de 2022. Moção número 09, 2022. 1º de fevereiro de 2022. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento de Nelson Costa Faria, ocorrido no dia 11 de dezembro de 2021, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Décio Lemos, vereador. Diogo Victor Cardoso, vereador. Felipe Cofone, vereador. Geraldo Janeta Júnior, vereador. Juliano Tovo de Araime, vereador. Graco Sanches Malo Rui Saquete, vereador. Raquel Neuber Bertoncini, vereadora. Renato Domênico Pomilho, vereador. Rogério Tutílio Domingues, vereador. Sala das sessões, 1º de fevereiro de 2022. Pessoal, queria deixar bem claro que todas as moções aqui de perca, né, dos familiares, de entes queridos,
A gente lamenta muito, e eu só citei o Sr. Toshio Ryu por conta do relacionamento que ele teve com a política da nossa cidade. Mas os nossos pesares igualmente para todos aí da cidade aí. Que Deus conforte o coração de todos os familiares aí. Da sequência da sessão aí. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão a emenda número 01/22. Ninguém discutindo. Coloco em votação. Favoráveis permanecer sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 01/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo. Coloco em votação. Favoráveis permanecer sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 02/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 01/2022 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Coloco em discussão. Ninguém mais discutindo, coloco em votação, desculpa. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 01/2022 da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 01/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção de número 02/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 03/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 04/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 05/2022. Ninguém mais discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Coloco em discussão a moção 006/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 007/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção 08/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção 009/2022. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Seguindo as determinações regimentais, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Juliano Tovo de Iraime. Com a palavra. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente,
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, população que nos acompanha aqui presencialmente, população que nos acompanha de casa através das mídias digitais, imprensa, aos ex-vereadores, meu pai Hélio de Raimo, Aparecido Silva Menezes, prazer recebê-los nessa Casa de Leis. Primeiro, desejar os nossos sentimentos aos nomes lidos aqui pelas moções de hoje, que seja externado aos seus familiares. Antes de falar das proposituras de hoje aqui, só falar um pouquinho do retorno das aulas nas redes municipal, estadual e na filantrópica. Dia 2/2 aconteceu o retorno, não pude estar presente nesse dia, mas eu passei nas escolas no dia 7 e dia 8, tanto na MF Clóvis Manfio, nas EMEIs Francesco Romano, José Pino de Loreto, no Jardim da Infância e na Escola Estadual Benedictus, acompanhando lá o retorno das aulas. Dizer da alegria também, em janeiro, do início da vacinação das crianças, da importância de iniciar a vacinação das nossas crianças, e aqui em Pedrinhas também ocorreu. Sobre as proposituras de hoje, rapidamente, a primeira moção apresentada, moção de apoio ao piso da enfermagem, subscrita por todos os vereadores aqui, então fica aqui nosso registro de apoio a esse projeto tramitando no Congresso Nacional. Em relação às indicações apresentadas aqui pelas nossas bancadas, destacar tem uma indicação de iluminação no bosque do Parque dos Girassóis, para ficar mais fácil, perto do Fábio Muniz ali, é um pouco escuro, então a gente vai necessidade, alguns moradores de lá já solicitaram. Em relação ao adicional de insalubridade, o pessoal que está diretamente ligado à pandemia, né? Hoje os nossos colaboradores que têm atendimento diário recebem um percentual de 20%, a indicação é para que seja revisto através de técnicos de segurança do trabalho para que se amplie para 40%. Na verdade, essa indicação foi feita no período que nós tivemos o outro pico, né, uma expansão da pandemia na cidade. Então, nesse sentido. Uma outra indicação em relação à tabela de referência dos colaboradores municipais, nós sabemos que a nossa tabela ela ainda está defasada, né, então há uma necessidade de reestruturação da tabela de referência dos cargos e salários do município de Pedrinhas Paulista, né? Até como foi bem colocado na justificativa, porque os aumentos, eles muitas vezes para quem recebe acaba não sendo tão real, então há necessidade de readequação da tabela de referência. E por último, em relação ao gerador de energia para o nosso velório municipal, também é uma solicitação, muitas vezes acaba energia, nós passamos por alguns períodos de acabar a energia e está velando alguns entes queridos lá, então a necessidade disso. Os dois projetos apresentados, né, que nós iremos votar daqui a pouco, o PL 001/2022, trata dos benefícios eventuais, então os benefícios que a Secretaria de Assistência Social concede, tanto em situação de vulnerabilidade, quando acontece alguma hipótese de calamidade, então está relacionado ao Sistema Único de Assistência Social, então um projeto importante que passa nessa casa aqui hoje. E os projetos 003/2022, em relação ao trabalho e cidadania, é um benefício que foi incluído em 2019 no município, um complemento ao antigo Frente de Trabalho no Governo do Estado, hoje Bolsa Trabalho no Governo do Estado, e esse programa de trabalho e cidadania foi instituído em 2019 para fomentar o primeiro emprego e também fortalecer que as pessoas possam ter essa oportunidade, principalmente nesse momento de crise. Então, acho que o projeto vem aí ampliando algumas vagas e deixar aqui nosso apoio ao projeto, tá? Com essas novas reformulações. No momento era só. Muito obrigado. Vereadora Raquel Neuber Bertoncini. Passa a palavra. Vereador Décio Lemes. Com a palavra. O vereador terá 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, pessoal que nos assiste em casa. O assunto que eu queria falar aqui hoje é a respeito do noticiário do jornal de sábado aí, né? Correu que ia ter um aumento de salário aqui para os funcionários da Câmara, e até não veio, não chegou até a Câmara esse projeto, né? Mas minha posição seria contrária, porque
Mas não por questão financeira e econômica. Eu sei que a Câmara tem caixa para isso, para dar até mais com isso. Eu estou agindo, vou agir por causa da questão de humanidade, para o lado humano. Eu acho desumano que somos todos funcionários, tudo sai de uma fonte só, 3, 4 ser privilegiado e outros não. Então, essa é a minha posição. E também, se fosse ao contrário, seria do mesmo jeito. Se fosse querer dar para nós, para a Câmara, 16% e 10% para a Prefeitura, também não aceitaria também não. Então, eu acho que o aumento tem que ser dado. Até eu acho que o prefeito, até junho, que vai ser esse aumento em junho, pode ser que atinja uns 12%. Então, vai ficar numa situação boa. Então, a minha posição sobre esse é essa. Eu acho que a questão não foi, quer dizer, a questão de financeira não é, que a Câmara tem condição para isso. Mas, para o lado humano da situação, eu não acho legal que uns recebam 10% e outros 16%. Sempre são todos funcionários, são todos iguais.